Por que você não está autorizado em mexer na essência elemental das pessoas? Eu vou narrar aqui como era a minha criação durante a infância. A gente frequentava os templos, né, as igrejas, né, por tradição de família, as reuniões familiares, inclusive até as reuniões empresariais de meu pai. Lá ele tentava nos disciplinar, né, conforme ele, tentando nos deixar razoáveis aos ambientes. Só que é o seguinte, meu pai é do signo de ar, Gêmeos. Eu e meus irmãos somos de signo de fogo, e minha mãe também. Então eu de Áries, meu irmão do meio de Áries, o mais novo de Leão e minha mãe de Sagitário. A gente fecha os três do fogo por um de ar, né? Só meu pai, sozinho nessa, vamos dizer, problemática de querer educar. Só que tu não tem como educar baseado na tua natureza elemental, salvo se o outro também se encaixa nesse padrão cósmico. Então, será um forçar de barra e poderá trazer, gente, traumas muitas vezes irreversíveis, se você forçar por demais. Aqui, enquanto personalidade, você tentar moldar a personalidade conforme a essência, mas não a essência daquele ser, e sim a essência de você. Porque se fosse um bom educador, um bom pai, um bom professor, você diria o seguinte: para o filho, para a criança, baseado na sua constituição zodiacal, porque o que é o zodíaco? O zodíaco é uma das matérias em que um ponto elevadíssimo, sabe? Ele é super poderoso diante do cosmos. Ele tem todas as informações dele. Ele arrasta por força gravitacional como um átomo, ele é perigosíssimo, ou ele pode ser a construção de universos. Tanto é que o universo partiu de um Big Bang, de uma explosão uniatômica. Então, um átomo é muito poderoso. Então, ele arrasta entre as matérias, né, dos planos, ele arrasta também algo aqui do físico visível, que seria as radiações zodiacais. E isso tem tudo a ver com os elementos. Não conseguimos modificar isso aí de maneira nenhuma. Você pode ser livre, mas não arbitrário. No quaternário você não vai conseguir, porque se você está dentro do quaternário, você também está sob leis. Né? Você tem um corpo físico? Tem. Um etérico, um astral, um mental, depois uma tríade acima que você, né, desconhece. Então você está sob essas leis. E quanto mais coesa é a matéria, mais leis tem. Não é mesmo? Por exemplo, no plano físico, para você atravessar uma estrada, você terá que cuidar uma série de leis. Os veículos que vêm de um lado, que vêm de outro, né? Porque matéria com matéria se choca. Nos outros planos é matéria unificada. Então, quer dizer, você vai dar um abraço, você não vai abraçar ninguém. Você vai se encostar na parede, vai atravessar a parede. Então, quer dizer, no astral, por exemplo, que é campo de visão, é um lugar mesmo que tem que transpor, porque se é ele que nos deu a visão, você vai ver além. Então, se você vem além, quer dizer que aquela matéria não é coesa, então você vai atravessá-la, não tem como se firmar em nada. Será tudo psicológico, você acha que está pisando num chão, num sonho, né? E quando você faz uma meditação, ainda se você fazer fora do corpo essa meditação, você vai para um plano onde não há nem forma. Então, para te ver como a gente tem que entender essas graduações existenciais, porque vida é uma só. A vida é absoluta. As existências são insistências da mônada, que é uma só, que é vida, que anima tudo, para ela experimentar a si própria. É aquilo do que esse dia eu falei num vídeo do espelho. Se você está correndo e passou por um espelho, você não se viu. A não ser que alguém o traga o espelho, mas o trepidar do atrito do movimento de ambos vai aparecer tudo distorcido. Então, você tem que criar um plano físico para o espelho se firmar e a mônada se enxergar. Coisa que ela não podia fazer antes porque ela era o ambiente. Né? Por exemplo, faça uma meditação antes de dormir e se desloque nos planos, você será um ambiente.
Você procurará mãos, pernas, você não terá. Porque você é um ambiente. Como o ambiente vai descobrir o que ele é, ele mesmo é, se ele é tudo? Ele está assistindo a tudo. O observador precisava ser observado. E ele fez isso em você, nos reinos, nos planetas, nas estrelas. Tá ok? Porque antes era tudo antimatéria, que é esse preto, até eu, inclusive eu falei da Terra no outro vídeo. A Terra, a parte sombria dela, que é a parte noite, por isso que tem uns arbitrários que ficam inventando que não dá para meditar à noite, isso aí não tem nada a ver, porque é a mesma Terra, a luz do Sol ainda está ali, só que ela está em negativo. É apenas a luz do Sol que respeita as trevas, por isso que a gente tem que respeitar tudo, o próprio Sol respeita, que ela não transpassa a Terra para no outro hemisfério, oposto à sua luz, a Terra também esteja em dia. Estão entendendo? Para não ser dia totalmente, porque é uma experiência agora de polaridade. Nós estamos num afunilamento, numa pirâmide invertida de baixo, em direção à subida. Quando a gente compreender a polaridade, a gente pode subir. Aonde não sabemos nem se será só luz ou só trevas. Esse é um mistério, né? Que não adianta ficar a escolinha tentando nos explicar e colocando a noite como perniciosa e o dia como glorioso. Eles não sabem. Muito menos nós, né? Então não podemos arriscar. Esse arbitrariamento não pode ser feito, apesar de sermos livres, né, ter uma certa liberdade condicional no quaternário. Quer ser livre? Se ligue com a sua mônada. Lá é que ela escolhe, que você escolhe, que daí você é ele, terá um nome monádico, uma numeração, que ela que escolhe. Você não escolhe nada, você é o resultado da sua escolha. De quem? De você mesmo. Só que como mônada. E não como 4 coisas. Tá? Nas 4 coisas você é vítima das circunstâncias. Tá? Não é um coitado. Né? Isso não é vitimismo. E nem arbitrariedade da divindade, que fica aquela conotação religiosa, né? De hierarquia, de Deus. Deus que manda, Deus austero, Deus perverso. Não tem nada disso. É você mesmo lá, com uma correspondência desdobrada em 4 funcionários aqui. Físico, etérico, astral e mental. Né? Ação, assimilação, que é energia, visão, e emoção, que é o astral, e audição e raciocínio, que é o mental. Tudo combinado para se experienciar por uma mônada que também é você, que não faz parte dessas 4 coisas. Então não misturem isso. A força elemental tem que ser dividida para entender a polaridade, senão você vai sair daqui e vai ter que repetir, por isso que é reencarnação. Cai crucifixa na matéria de novo. Se crucifica na matéria de novo e muitas vezes sai daqui sem maestria porque viveu 108 vidas, segundo o budismo, ou 777 na teosofia, na eubiose, e não aprendeu essas coisas, não enxergou, não ouviu, não vitalizou e não agiu. Então quer dizer, você sai e vira mônada lá, aquela que estava não inconsciente, mas estava desinformada, volta de novo ao zero astro. Então o que não dá para mexer? Por exemplo, a natureza do fogo, os primeiros signos ali são ligados ao fogo. Esse fogo é incrível, que o faça a luz é o 3º dia. Então, quer dizer, a luz não existia, foi um fator que foi preciso para enxergar a criação. Né? Então, hoje até os signos do fogo são colocados antes, né, para iluminar esse zodíaco. Não tem como pegar uma água, né, e vir dissertar com o de fogo e dizer: você deve ser suave, que você está agredindo verbalmente as pessoas, você está forçando, está dando uma carga, é como se as pessoas, né, fossem fios finos com alta descarga, são sensíveis. O água não vai conseguir apagar esse fogo. Nós estamos falando de fogo tático. E esse fogo não vai conseguir agitar essa água tática, que é essa constituição dos signos. Terra é a mesma coisa. O terra não vai conseguir, né, soprar o ar vai conseguir soprar a terra, a ponto, né, de virar uma tempestade de areia. Mas, se não existir a coesão da terra, o ar se dispersa. É preciso uma atmosfera, e esse ar não teria utilidade se não tivesse terra para, né, o dar base. Né, que todo o peso do ar está sobre o chão da terra. Então, quer dizer, são naturezas que não tem como.
Então, eu voltando lá para o meu relato, eu ia nas reuniões, e eu, meus irmãos e minha mãe, louco para falar, louco para pedir para ir no banheiro, louco para caminhar, para brincar. Enquanto meu pai queria que calasse, a minha mãe queria que deixe essas crianças brincar, queria que a gente brincasse. Porque ela via nosso incômodo, porque é uma natureza e é tática, gente. Não estamos falando ainda de elementos, que os elementos estão distribuídos no corpo, no calor do sangue e o fogo. No ar, né, no oxigênio que está no núcleo de todas as células, né, em todos os cromossomos, nos pulmões. Se fôssemos pássaros, teríamos ar até nos ossos ocos, mas como somos muito coesos para ficar no chão mesmo e aprender isso, né, não somos como os pássaros, mas temos muito ar dentro. A água temos 70%, porque na verdade o corpo físico real é o etérico, que está ligado à água, e está ligado à gustação. Que até eu era para ter colocado, especificado no outro vídeo na lista. Então é o seguinte, e temos a terra nos ossos, né, nessa constituição maleável dos músculos e da pele. Somos uma terra maleável, né, um pouco mais frágil que a terra, apesar que você pode partir uma pedra entre seus ossos e um paralelepípedo, né, o seu osso é mais especializado, sofisticado, aperfeiçoado, mas é frágil, é o preço, né? Quanto mais, é a mesma coisa, hoje um carro do ano, um celular atual, ele é mais frágil daqueles tijolões que tinha antigamente, mas eram mais funcionais os tijolões, os carros antigos, geralmente feitos de ferro, mais resistentes. Hoje, né, temos uma casquinha de lata que bate e ceifa a sua vida, com um funcionamento super complicado. Então, quer dizer, tudo tem seu preço. E os signos são interessantíssimos, não tem como tu mudar. O que não dá para assim, para extrapolar é o fogo, colocar fogo no mundo. Mas ele vai iluminar. Então, ele vai querer fazer aparecer. Vai aparecer coisas boas, coisas ruins. A água sim, ela vai suavizar, ela vai umedecer, mas ela não pode apagar o fogo. Se ele apagar o fogo, está apagando as luzes. A terra, ela pode firmar, né? Ela pode, assim, ser uma força, um braço amigo, mas ela não pode arrecadar tudo para ela, porque os outros também têm braços e têm boca. Tá ok? O de terra vai escolher calar, mas ele não pode fazer calar. O de fogo pode falar, mas ele não pode forçar todos a falar. O de água vai suavizar, mas não pode suavizar tudo, porque onde entra a água vai apagar a luz. E os de ar não pode abanar tudo, porque se ele abanar fogo, o fogo vai tomar conta dos outros elementos. E se ele estacionar, vai ficar ar rarefeito, e ninguém vai conseguir respirar, sobreviver sobre a terra. Então, quer dizer, são coisas que não tem como mexer na essência. O de água é meticuloso, sim, vai caminhar devagar, não tem pressa, demora para responder, como o da terra. Por isso que os dois fazem dueto par no zodíaco. Sempre é um signo da terra e um de água. E o do fogo e do ar são mais movimentativos. O fogo ele vai queimando, ele vai expandindo. E o do ar ele é um movimento. Então os dois se complementam também no zodíaco. Será mais fácil um de fogo e ar terem alguma harmonia enquanto personalidade que escolheu essas essências, né? Na verdade uma mônada que escolheu uma personalidade com essa integração de essências elementares, do que, por exemplo, o fogo se dá bem com a água e o ar se dá bem com a terra. Porque o terra é muito estático e o ar não para. A água apaga o fogo, é muito, né, mares calmos, e o fogo é indônito. Então devemos respeitar essa essência. Se você respeitar isso e ainda ter conhecimento de horários táticos, não tem desarmonia que aconteça enquanto você estiver existindo. E não irá existir problemas se você conhecer os horários táticos, os gales, cada 24 minutos, que são desdobramentos de 24 horas. Você não terá problema que seja problema enquanto existência. Então respeite duas coisas: a essência das pessoas
Por isso que é importante você saber, sim, não é coisa de astrólogozinho de feira. Você saber a completude essencial da pessoa através do signo, através da data. Tá? Também não seja invasivo de perguntar tudo, mas pergunte o signo. Você saberá sobre o seu signo como agir com aquele ser. Por isso que eu sempre pergunto. É um costume de minha mãe, que era da minha avó. E sempre deu certo. Eu sei direitinho como a pessoa vai se comportar em potencial, não numa via geral. E eu, me conhecendo minha natureza elemental, essencial, eu também posso me moldar ou não. Eu vou ver qual é a necessidade. Ó, aquela água ali está muito parada, eu vou ferver um pouco ela, para se mexer. Né? Aquele ar eu não vou mexer com ele é muito intelectual. E aquele terra é muito firme, eu vou convidá-lo a expandir. Né? Não ser só, né, não arrecadação, e sim ser alguém que possa ser útil sem sair na tangente. Porque aquele é terra, eu sou fogo. Então esse equilíbrio que a gente tem que chegar. E a questão do Tátira. Aí não há mal que te faça. Paz reverencial a todos e que vocês procure a sua essência e a essência dos demais, que a essência será a sua grande experiência.